também diretamente pelo nosso canal YouTube, Dr. Walid Khalil, para aqueles que não têm o sinal da TV Mato Grosso, pode acompanhar o programa que está iniciando agora. Hoje, recebendo a doutora Vânia Dantas, odontologista, que é cirurgiã dentista, mestre em endodontia, doutora em endodontia e presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, nas gestões 2022, 23 e 24 e 25, e também a atual 26 e 27, mas que está no momento licenciada da presidência. Conselheira administrativa da Unicred Raízes, diretora e defensora da participação feminina nos espaços de decisão e na política. Doutora Vânia, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer enorme recebê-la e espero contar com todo o seu conhecimento, ainda mais à frente de um grande órgão como é o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, para a gente entender um pouquinho e falar um pouco a respeito da importância da odontologia no nosso estado, da importância da saúde bucal, do trabalho do cirurgião dentista dentro da saúde de Mato Grosso. Boa noite, obrigada, viu, Walid? É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho de saúde, né? A gente pensa em odontologia, às vezes se restringe à cavidade oral, né? E, na verdade, hoje a gente sabe com a harmonização orofacial que tem toda a cabeça e pescoço está inclusa, né, todo o sistema estomatognático. Então, a gente, na verdade, trabalha a odontologia vendo como saúde integral, né? A gente não trata uma boca, a gente trata um paciente. Então, todo o cuidado no atendimento, no acolhimento desse paciente é importante. Porque, às vezes, o paciente chega no consultório e ele não quer nem ser atendido naquele dia, né? Ele está tão nervoso, tão preocupado, tão... culturalmente, a odontologia às vezes gera um pouco de receio, né, da população, né? Um dos maiores medos da população brasileira é o dentista. Então a gente tem que quebrar essa cultura e fazer do ambiente ali do consultório, né, desse atendimento odontológico, um atendimento acolhedor, que realmente veja o paciente em sua saúde integral. É isso aí, isso é muito importante. Essa visão, esse olhar com os nossos pacientes, ela é muito importante. Eu trabalho muito com a saúde integrativa, eu olho muito o paciente como um todo também, eu tenho feito isso há muitos anos. Minha formação me direcionou para isso também, eu tenho feito várias pós-graduações dentro da medicina, que também me fazem ter um olhar diferente hoje para os nossos pacientes. E eu acho que você poder olhar para o paciente de uma forma mais ampla e mais acolhedora, com certeza, o resultado dos nossos tratamentos e daquilo que o paciente busca em nós, como profissionais da saúde, com certeza vai ser muito melhor, né? Com certeza. Doutora, antes da gente falar um pouquinho diretamente da saúde bucal, da odontologia no nosso estado, tudo que a gente tem que entender como anda, quais são as deficiências, entendeu? Aonde o Conselho Regional de Odontologia tem direcionado suas ações, né, seus trabalhos junto à classe odontológica. Vamos conhecer um pouquinho da doutora Vânia. Pode se apresentar, por favor, para que os nossos telespectadores te conheçam melhor. Fique à vontade. Eu sou cuiabana. Que bom. Né? Sou da primeira turma da faculdade aqui de Cuiabá, da Unic, e tenho 32 anos de formada. Tenho especialidade, sou especialista, mestre, doutora, professora, coordenadora de curso. Já coordenei graduação, já coordeno pós-graduações em Cuiabá, Tangará, Sinop. Então, a gente roda bastante o estado. Sou conselheira administrativa da Unicred, né, Mato Grosso também, Unicred Raízes. E isso deu uma visão muito boa para a gente de gestão. E também, pela terceira vez como presidente do Conselho Regional de Odontologia, agora licenciada, a gente pôde entender um pouco mais também do universo, né, da odontologia, do SUS, do atendimento que é dado à população.
Então, eu acho que o melhor ainda do meu currículo eu não falei, que eu sou mãe, né? Que bom. Sou mãe, sou esposa, Que sou bom. filha. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 2 meninas. Que bom. São dentistas também? Não, a Clara está se formando agora em medicina, na metade do ano que vem, e a Bianca em direito. Que bom, parabéns. Então, um abraço aí para a Clara e para a Bianca e para o seu esposo também, que deve estar nos assistindo. E, com certeza. Doutora, terceiro mandato como presidente do Conselho Regional de Odontologia, isso te dá uma certa experiência, né, e um know-how para conhecer os problemas da odontologia do nosso estado, né? Conhecer tanto as dificuldades, conhecer os pontos fracos que a sua especialidade enfrenta diante do mercado de trabalho. É importante a gente falar, assim, o nosso foco é a saúde, né, e eu tenho focado um pouco mais a saúde pública, porque realmente é onde a população se encontra mais desassistida, né? Quando a gente fala em saúde privada, em medicina privada, odontologia privada, a assistência é diferente, né? O paciente, ou ele tem um convênio médico, um convênio odontológico, ou ele tem a condição de procurar, de fazer seus tratamentos com o seu dentista particular, né, com o especialista dentro da odontologia que vai fazer. E hoje são várias especialidades dentro da odontologia que realmente a gente até se perde. Eu queria que você até explicasse um pouquinho hoje o tamanho do campo de atuação da odontologia, porque isso serve até para pessoas que estão nos assistindo, de repente se interessarem pela odontologia, que é uma especialidade, uma área da saúde tão bonita, tão respeitada. Eu tenho um irmão que é dentista também, que é bucomaxilofacial, a quem tenho muito respeito, muito carinho. E não só ele, mas vários amigos, vários colegas, alguns que já convidei para vir aqui para a gente falar, meu enteado, Bruno, Ana Paula, uma grande amiga, e outros que eu não quero, vou ficar citando aqui, senão eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, depois vão brigar comigo, vão achar ruim. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela odontologia e eu queria que você explicasse um pouquinho hoje, por exemplo, as áreas de atuação da odontologia, antes de você falar um pouco da sua atuação frente ao Conselho Regional de Odontologia. Porque daí depois a gente vai entrando realmente em como anda a odontologia nos serviços públicos, entendeu? Sua visão, o que pode ser melhorado, o que a gente vai buscar melhorar diante dos nossos pré-candidatos. Eu não sei se eu te falei, mas eu tenho feito uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso, ouvindo as propostas deles para a saúde. Não é só para a medicina, para médicos, mas é para a odontologia, para os dentistas, para os fisioterapeutas, os enfermeiros, psicólogos, toda a saúde, né? E principalmente para a população, que é a mais interessada, porque é a população que necessita desse serviço, a população que necessita de nós como profissionais. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, da odontologia em si. O quanto a odontologia avançou nesses últimos anos? A odontologia, Lídia, ela tem crescido muito, né? Hoje nós somos, no Brasil, 450 mil cirurgiões dentistas. Bom. Então, Mato Grosso, você sabe qual é o número? Aqui nós somos em 8.500 dentistas, 13.500 inscritos, entre cirurgiões dentistas que já pararam, né, que já transferiram. Atuando em média uns 8.500. 8.500 em Mato Grosso. É um número bom, né, Vânia? É um número bom de colegas, né, e para se ter também um nível bom de atendimento. Sim. Né, no serviço. Mas focando um pouco na odontologia, né, a criação de novas especialidades tem eu acho que maximizado assim, e tirado um pouco dessa crença da odontologia de ser algo que com certa repugnância, né, mas algo que busca uma harmonização, né? Pensa, né? As pessoas
fazem a harmonização orofacial buscam um cirurgião dentista, conhece tudo de músculo, né, de pele, Então, a odontologia cresceu muito de anos para cá. E com a tecnologia em outras especialidades, como a implantodontia, com cirurgias guiadas, né, que geram um pós-operatório muito melhor. Na endodontia, com motores que fazem o canal ali, que ajudam, né, esse profissional a fazer um tratamento de canal mais célere, né, com um pouco mais de rapidez, não precisa ficar trocando tanto curativo e vai, né, ele vai e volta do dentista. Então, assim, a odontologia cresceu muito, né, em diagnóstico, né, com o uso das tomografias, né, esse advento das tomografias, do microscópio operatório. Então, as tecnologias vieram para agregar bastante aí a odontologia. Então, a criação de novas habilitações e novas especialidades, eu acho que é um curso até o mais normal, né? Seria o mais certinho. Então, a última especialidade agora criada este ano foi a cirurgia estética orofacial, né? Então, a CEOF, que a gente chama, né? CEOF. Então, as cirurgias estéticas orofaciais, aí houve uma reação da comunidade médica, né, da medicina e tal, mas a odontologia realmente, os profissionais estão capacitados, os profissionais, a comissão do Conselho Federal que se juntou, foram de colegas, todos mestres, doutores em harmonização ou cirurgia bucomaxilo, e fizeram de uma maneira que não é para comercializar a odontologia, mas sim para proteger o paciente, poder oferecer algo que venha a proteger o paciente. Então, é uma ampliação realmente da atuação do cirurgião dentista, né, como um profissional da saúde, que visa essa saúde, né, do ser humano, né, integral mesmo. Não tem mais muito assim. Por exemplo, olha só o que aconteceu com a odontologia estética, né? As resinas foram melhorando muito. As resinas, você colocava lá atrás, quando apareceram as resinas, né, elas não ficavam no dente. Você colocava, daqui a pouco quebrava, caía. Hoje as pessoas fazem, né, os colegas aí, profissionais excelentes, que fazem reconstruções né, tudo na resina, na porcelana, dando estética, devolvendo função. Isso melhora a autoestima do paciente, melhora a capacidade mastigatória, fonação, né? Então, olhar o indivíduo como um todo mesmo, né? Isso é muito importante, e a gente vê que realmente, como em várias áreas da saúde, houveram esses avanços dentro da odontologia, que, lógico, isso tem trazido muitos benefícios para os nossos pacientes, né? Então, eu lembro que quando eu morava em São Paulo há 15 anos atrás, eu estava fazendo um tratamento com um aparelho, que é a ortodontia, né, para colocar alguns dentes meus na posição mais correta e tudo mais. E aí melhorou muito meu sorriso, minha mastigação, a parte funcional e a parte estética melhorou muito, fiquei muito feliz, tal, mas depois voltou a desalinhar um pouquinho, e isso me incomodou quando eu procurei um amigo que é um especialista também em ortodontia. Ele falou: olha, tem 2 caminhos aqui. Isso há 8 anos atrás. Falou: temos 2 caminhos para seguir aqui. Ou eu coloco o aparelho de novo, ou eu corrijo isso aqui tudo com resina ou com faceta. Você escolhe o que você quer, o que muda só é o custo de uma para outra. Eu falei: Giovanni, o que você achar melhor aí, então faz. O que eu tiver que gastar menos tempo, onde vai ficar melhor para mim. Ele falou: não, vamos corrigir então, que dá para corrigir. E olha, o serviço que foi feito foi maravilhoso, eu fiquei muito satisfeito. Falei: nossa, imagina eu ter que usar de novo o aparelho, ter que colocar. Isso me deu uma sensação de liberdade muito boa, apesar de que também os aparelhos de hoje, né,
também evoluíram muito, né? Evoluíram muito, os aparelhos ortodônticos evoluíram muito e isso também tem ajudado as pessoas que precisam do uso do aparelho, né, ter um tratamento mais rápido, né, com menos desconforto. Não sei se o desconforto continua sendo o mesmo, doutora, mas a gente vê que parece que ficou mais rápido, sim, eles são menos aparentes, né? Então consegue disfarçar mais na boca. Então, os alinhadores, né? Os alinhadores agora... Justamente, né? Agora chama alinhadores, né? Não são mais aparelhos, né? Exato. Então, assim, e tudo feito com softwares, né? Todo o planejamento do tratamento, olha, vai demorar, falta falar os dias, né? Justamente. 8 meses, 3 dias e 5 tantas horas para chegar tudo no lugar, né? Olha só que legal. Os dentinhos estarem todos alinhados. Então, assim, a odontologia cresceu muito, né, em tecnologia e a gente tem que dar, graças a Deus mesmo, assim, que valoriza, né? Uhum. A população começa a olhar para a odontologia com um pouco mais de simpatia, né? Ver aquele profissional com outros olhos. Que bom. A gente fica feliz com essa evolução. É muito importante porque realmente quem ganha são os pacientes. Eu, como paciente, ganhei muito também com isso. Bom, mas aí vem um outro detalhe, um outro problema, que é, lógico, você falou em várias especialidades hoje da odontologia. Como eu falei, muitas delas acabam ficando restrita àqueles pacientes que têm um poder aquisitivo maior, né? Lógico, hoje também o mercado está ditando as regras. Então, com um número grande também de profissionais, onde muitos acabam, né, lei da oferta e procura, isso faz com que pessoas com menor poder aquisitivo também consigam ter acesso a alguns tratamentos, sem dúvida, que acabam tendo um custo menor dependendo da clínica, dependendo do profissional, nós sabemos disso. Uhum. Tá? Mas quando a gente leva isso para o setor público, o que hoje nós temos realmente, doutora, funcionando na saúde pública que seja realizado por um cirurgião dentista? O que a população tem acesso hoje com relação ao profissional odontológico? Olha, Walid, o que hoje tive a oportunidade, né, de percorrer os 142 aí, municípios, e o que a gente vê hoje, que é o atendimento da atenção primária, ela é interessante, ela tá funcionando. Acho que peca um pouco nos centros de especialidades odontológicas, né? Por exemplo, ali no Vale do Araguaia não tem nenhum, tem em Água Boa, mas é municipal, né? Então, quer dizer, em Barra do Garças não tem? Como assim, né? Então, fica uma coisa que ainda precisa ser olhada com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, realmente, né? A gente olhou para essa situação e realizou a maior fiscalização. Em 2023, nós criamos um protocolo aqui no Conselho que virou modelo para o Brasil, de modelo de fiscalização, né? Sabe que a missão de um conselho de classe é fiscalizar os inscritos, né? Sim. Então, o exercício da profissão. E zelar, né, pelo prestígio Sim. da profissão, lógico. Claro. E a gente criou esse modelo aqui que virou, no Conselho Federal, né, esse modelo para o Brasil de fiscalização. Protocolo bem com tablets, equipamos os fiscais e fizemos esse protocolo muito fácil de fazer e de anotar, né, do colega poder já assinar ali, escrever alguma coisa de observação, juntamente com a fiscalização. Com isso, a gente fez o maior levantamento do serviço público nas unidades básicas de saúde do Estado. Então, hoje a gente tem uma tomografia realmente
do serviço ofertado no estado à população. A nossa preocupação nesse primeiro momento foi fazer esse levantamento para compreender em que estágio o nosso estado estaria de atendimento à população, né? Porque o paciente que te procura no consultório ou me procura no consultório, se eu não puder atender, ele marca em outro, ele liga e tal. Mas a população que precisa desse atendimento, ela tem que ser olhada com carinho. E aí a gente começou a fazer esse levantamento para depois a gente se aproximar das gestões, das secretarias de saúde, dos prefeitos, e a gente foi fazer essa devolutiva, né, da nossa fiscalização, com fotos de todas as unidades básicas de saúde. E isso não envolve só a odontologia, mas sim toda a equipe multidisciplinar que trabalha naquela unidade, né? Então, a gente está falando aqui de saúde integral, né? E desde a acessibilidade, a gente olhou, né? Acessibilidade, sala de espera, sala de expurgo, não só o consultório, o ambiente do consultório odontológico, né? E isso nos deu esse respaldo para estar conversando, para estar notificando as prefeituras. Nós chegamos a fazer mais de 90 denúncias ao Ministério Público, fizemos algumas também ao TCU, né, ao TCE, perdão, e assim, a busca não é criar confusão, né, mas sim buscar soluções, né, caminhos que possam... Exatamente, para que a população seja atendida. Né? De preferência bem atendida, né? Bem atendida. Que eu acho que é o mais importante, mas que pelo menos tenha uma assistência mínima, né? Sim. Aí você falar que em alguns municípios não tem profissional da odontologia atuando, como citou aí Barra do Garça, se eu não me engano. Qual outro? Centros de especialidade. Centro de especialidade, não tem. Não tem CEL, né, que a gente chama. Não tem. E são municípios grandes, não são municípios pequenos, são municípios polos. Isso. Que é o mais importante. Isso, né? Essa regionalização, né, que a gente gostaria que tivesse esses pontos. A gente fez agora, estive até em Querência ano passado, né? Na última gestão, nós rodamos mais de 40 mil quilômetros no ano passado, em 2025. E ali em Querência a gente teve para abrir um CEL tipo 2 ali, né, que tem 2 especialidades. Então, assim, o que a gente vê, às vezes, é uma falta, talvez, até de conhecimento de quem está na gestão, do que pode trazer para a população, de facilidade, de atendimento, né? E, doutora, quando a gente fala, então, nesses profissionais... O que é o mínimo que um centro de especialidade odontológica desse hoje deveria ter de especialidades para atender a população? Pelo menos um bucomaxilo e um endodontista. Pelo menos. Além de um cirurgião dentista, né, que é o que clínico geral, um clínico geral, né? Sim, Porque eu acho que dor de dente é uma coisa assim horrível. Sim, né? com então, certeza. Está doendo. Incapacita. Então vamos na dor desse paciente. O que é pior? Pior do que um dente quebrado é um dente doendo. Com certeza. Né? Então, assim, e qual que é a resolução? Extração, cirurgião bucomaxilo, né? Cirurgia ou o tratamento de canal. Que é o endodontista. Que é o endodontista. Que é a sua especialidade, né? Inclusive, né? Exatamente, uma delas. Então, assim, a gente... Eu acho que é o mínimo é você tirar a dor do paciente, né? Trazer esse alívio da dor. Mas o ideal seria, né, que fizesse esse tratamento de canal, que tivesse um atendimento a exames, pacientes. né? Exames que vão dar esse diagnóstico também, né? Porque muitas vezes clinicamente você ali, por mais que você consiga imaginar que seja o problema
entendeu? O mais sério, o mais fácil de tratar, Sim. mas você vai precisar de uma tomografia, de um bom raio-x, para que você possa dar um diagnóstico e tentar salvar o dente desse, Sim. né? Porque a gente antigamente era tudo tira. E a gente vê que hoje a gente consegue recuperar muitos desses dentes, não é? Olha um atendimento, olha a extensão territorial do nosso estado. Nós temos um CEOP, que é um Centro de Especialidade Odontológica para pacientes especiais, né? Uhum. Então, com esses pacientes com necessidades especiais, imagina vindo do estado inteiro para ser tratado aqui em Cuiabá. Tinha que ter essa logística melhor. Justamente. Né? Esse atendimento um pouco mais descentralizado. Temos discutido muito isso com os nossos pré-candidatos que vieram aqui ao Maravilha. governo, tá, doutora? Inclusive pedindo esses centros em municípios polos. É uma das principais questões que eles apontaram, inclusive, de levar essa descentralização de uma forma mais eficiente, tirando de Cuiabá a necessidade dessa população vir até aqui e conseguindo colocar nesses centros, que seja pelo menos centros polos, entendeu? Profissionais e equipes multidisciplinares na área da saúde que realmente consigam dar esse atendimento para essa população, para que ela não tenha que se deslocar toda essa distância, todos esses longos caminhos para chegar aqui. Exatamente. Né? Eu acho que isso também aí a gente acaba batendo no outro assunto, que acaba sendo a valorização desse profissional. Claro. A valorização da equipe de saúde bucal toda, Sim. né? Dos auxiliares em saúde bucal, dos técnicos de saúde bucal também, né? Que acompanham. O serviço do cirurgião dentista, ele é feito a 4 mãos, né? E a gente tem que... Aí a gente vai para o que é ofertado. Então, hoje, existe a Lei 3999 de 61 do piso salarial. Imagina, são 65 anos de que falta essa majoração, falta essa atualização desse piso salarial. Sim. Né? Então, hoje, ela versa sobre 3 salários mínimos, o piso salarial para cirurgiões dentistas. E a gente sabe que existem projetos de lei que estão tramitando no Congresso, no Senado. Ontem a gente teve aí uma aprovação muito boa, né, de um PL também que estava tramitando no Senado, e a 1365 de 2022, que foi a aprovação, né, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, agora buscando essa tramitação para a Câmara dos Deputados. E aí, posterior, né, sanção presidencial. Mas é uma lei que valoriza e dá dignidade para o cirurgião dentista. E isso segura o profissional, tanto o médico quanto cirurgião dentista, naquela região ali, naquele município que às vezes é carente de um profissional que esteja ali disponível, né? E sem essa valorização já fica mais difícil de segurar esse colega, às vezes, né, esse profissional ali no município. Então, essa luta pelo piso salarial é importante, porque traz dignidade, né, para os colegas. Eu acho que trabalhar também condições dignas de trabalho, com aparelhos, né, que estejam funcionando, cadeiras odontológicas que estejam funcionando. Nós temos unidades aqui. Outro dia eu fui tomar uma vacina de gripe e conversando com o rapaz, o farmacêutico, ele falou assim, eu trabalhei ali na UBS tal. Aí eu falei, nossa, né, a gente conversando. Eu falei, então, ali tem uma rachadura do teto no chão, que cabe um dedo. Eu vou te mostrar. Peguei, abri meu celular, mostrei para ele. Falei, aqui, ó, e esse dedo é meu. Porque senão a gente bate a foto e só vê um risco, né, na parede. Falei, esse dedo é meu. Falei, aqui, ó, cabe um dedo. Né? Então, assim, o cuidado com a coisa pública, o zelo, para trabalhar, para fazer uma gestão
realmente com um cuidado com dinheiro público, né? Aportar certinho onde está precisando. Eu acho que a saúde, ela não pode ser abandonada. De forma alguma. Ela tem que ser priorizada no governo. Eu acho que são duas coisas que, assim, são muito importantes. Um dos principais. É a segurança da população e a saúde. Né? São dores assim que a gente tem que estar olhando para isso, né? E a gente, como profissional da saúde, a gente acaba sempre voltando o nosso olhar para a saúde um pouco mais, né? Eu costumo dizer que assim a prioridade da saúde, da segurança e da educação, ela é inegociável. Sim. Qualquer gestor, ele deve ter um olhar muito atencioso, ele tem que ter um zelo, um carinho muito grande com a sua população para cuidar principalmente da saúde desse povo, da educação, porque eu acho que a educação transforma as pessoas, transforma uma sociedade. Sem educação, às vezes, você não consegue nem ter uma boa segurança. Sem educação, dificilmente você vai ter saúde adequada também. Eu acho que, então, na verdade, a segurança, ela passa pela prevenção, a proteção e aí a responsabilização. Justamente. Né? São 3 passos muito importantes para ser tratados ali. Né? Uhum. É que a prevenção, onde você coloca políticas públicas que vão prevenir. E isso vem através da educação. Sim. A educação nas escolas, né, das crianças, dos adolescentes, dos seus direitos, dos seus deveres, uhum. né, de como se portar, do que é certo, do que não é. Justamente. Né? Então, essa parte da prevenção é uma. A proteção, aí já vem, são outras políticas públicas já de enfrentamento ao combate aí de violências, né, de assédios, enfim. Justamente. Né, e com delegacias especializadas, delegacias 24 horas, botando pânico no caso do enfrentamento de combate a vítimas de mulheres vítimas de violência. Uhum. Mas e a parte da responsabilização, que aí é o monitoramento, né, de agressores e a parte de segurança, melhorar as patrulhas, melhorar a iluminação da cidade, né, dos municípios. Então, tudo isso, eu acho que são etapas que tem que ser cada uma colocada ali no seu quadrado e feito assim, não. Então, agora a gente tem esse problema. Esse problema a gente vai enfrentar como? Como é que nós vamos planejar isso aqui? E como é que a gente vai agir? Qual que é o plano de ação? Né? Então, a gente tem que ter um objetivo e ser muito claro nisso. Eu acho que, assim, também a gente precisa de leis que funcionem, na verdade, né? Ou seja, nós temos leis muito brandas nesse país. Eu acho que a lei para o crime, ela tem que ser realmente modificada. Então, Concordo. É minha opinião. Eu acho que isso seria... E também, além de você melhorar, trabalhar melhor essas leis quando se trata de crime, seja ele de qualquer tipo de crime, tá? Uhum. Crime organizado, crime contra a mulher, crime contra a criança, o adolescente, crime contra o idoso, crime, entendeu, do colarinho branco, qualquer tipo de crime. Eu acho que as leis têm que ser mais duras e elas realmente têm que funcionar, têm que ser colocadas em práticas, como é feito em países como os Estados Unidos. Eu acho que a gente deveria copiar modelos que realmente funcionam, onde não existe abrandamento, onde não se dá brecha para o infrator continuar praticando o crime. Então, eu acho que a partir do momento que você trabalha esse processo todo da educação e começa a ter leis mais sérias, severas e que funcionem realmente, a população começa a ter mais respeito, mais medo de permanecer na criminalidade. Mas
voltando para o nosso tema aqui, que é a saúde. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco, porque eu quero saber mais dessa atuação sua como presidente do Conselho Regional de Odontologia, quais são os maiores gargalos que você tem visto também aí nos nossos municípios, e que além dessa criação de centros de especialidades em lugares que não tem hoje, o que seriam as outras boas ideias e sugestões que a doutora Vânia e o Conselho Regional de Odontologia, junto com todos os outros colegas que atuam também, e a Sociedade Odontológica aqui em Mato Grosso, tem para os nossos gestores, para que a gente possa mudar a partir do próximo pleito agora aí, escolher pessoas que possam nos representar bem e poder colocar a saúde no lugar que ela realmente merece. Tá bom? Já. Continuem conosco que nós voltamos já já, após um breve intervalo comercial, conversando com a doutora Vânia, que é cirurgiã dentista e presidente e licenciada do Conselho Regional de Odontologia da atual gestão. Quem não gosta de receber sua encomenda de forma rápida, segura e sem preocupação? Confie em quem busca fazer o melhor para você e para a sua mercadoria. Confie na Buzz Express. Atendendo Cuiabá e região, a Buzz Express trabalha com entregas ágeis, seguras e com total cuidado em cada etapa, porque entregar com excelência vai muito além da velocidade. Com a Buzz Express, você tem mais confiabilidade, redução no prazo das entregas, facilidade no rastreio e muito mais cuidado com os seus produtos. Para melhorar, você só precisa falar conosco e escolher a Buzz Express para levar sua encomenda até você. Buzz Express. Segurança, qualidade e agilidade na entrega. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Sejam bem-vindos à Integre Odonto Estética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm, o que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. É isso aí, estamos de volta com o nosso programa de hoje, conversando com a doutora Vânia Dantas, ela que é cirurgiã dentista, doutora em endodontia, mestre em endodontia, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, no atual biênio, mas está licenciada para um projeto pessoal, e com o tema de hoje falando sobre a importância da odontologia na saúde do estado de Mato Grosso, a importância dos nossos profissionais odontológicos, da população, o que ela precisa, né,
em termos de saúde bucal, em saúde odontológica, em todos os municípios. Ela que tem uma experiência muito boa porque andou vários municípios de Mato Grosso, tem um conhecimento pela posição que ocupa no Conselho Regional de Odontologia, faz com que a doutora Vânia consiga entender essa questão da população e de suas necessidades no nosso estado. Doutora Vânia, a gente sabe que ainda existem muitas falhas, né? Principalmente na saúde, em termos de conseguir levar esse acesso a toda a população do estado. Lógico que tem municípios muito distantes, nosso estado é um estado muito grande, um estado continental, com municípios muito distantes da nossa capital, onde há algumas subespecialidades da odontologia só vão ter aqui dentro da nossa capital, né? Mas lógico, quando se trata da parte estética, muitas vezes, que hoje a odontologia está fazendo bastante, e lógico, com qualidade, com muitos profissionais aqui realmente estão muito bem capacitados trabalhando nessa parte, mas a parte funcional, que seria realmente o que é a preocupação nossa como profissionais de saúde, é a preocupação do gestor, tem que ser a preocupação dos nossos gestores, né? E é a preocupação da população quando ela realmente necessita. A gente vê que muitos profissionais não estão onde poderiam estar. Aí você falou que uma das formas de se colocar, de interiorizar o cirurgião dentista nessas regiões seria através de uma boa remuneração. Claro, assim, não só ele, mas com toda a equipe que trabalha, né, com a odontologia, que são 4 mãos, isso é muito importante. Os técnicos, né, da odontologia, os outros profissionais envolvidos na odonto, é muito importante que todos, né, tenham uma boa remuneração. Mas é muito importante também a criação de centros especializados que tenham a mínima condição para poder executar um trabalho digno, né, doutora? Sim. E hoje, qual seria a necessidade que você enxerga, você que conheceu vários municípios, hoje, o que atenderia o nosso estado? Isso é uma obrigação do estado? Isso é uma obrigação do município? Me faça entender melhor quem deveria atuar. É uma ação conjunta, estado e município, onde o estado poderia ajudar os municípios, entendeu, na construção desses centros especializados? Olha, geralmente, vindo do estado, aí é uma construção tripartite, né? Que é município, estado e União. Uhum. Então, isso dá para ser construído, dá para ser melhorado, né? E precisa de gestão, mas é o que eu falo. Eu acho que precisa de orientação para quem está à frente para fazer essas solicitações ao Estado, né? E os municípios, eu acho que eles são bem onerados com os servidores. E importantíssimo fazer essa união com o Estado. Trabalhar, fortalecer com as coordenadorias estaduais. A gente tem uma grande parceira aqui, que é a coordenadora de saúde bucal estadual, a doutora Andréa Coelho. Ela é uma grande parceira nossa e a gente fez fiscalização, né, nos municípios. Depois, em várias oportunidades, ela estava junto, que a gente tentando justamente criar condições para que a gente pudesse aumentar essa área de cobertura de atendimento, né, da população. Então, quando se trata de serviço público, tem muita coisa para ser feita. Regionalizar nesses polos e ter os centros especializados, odontológicos, CELS, né, que a gente chama, isso seria assim primordial. Então, municípios com acima de 40 mil habitantes já podem receber um CEL,
Isso é Então, importante. daí aquele questionamento que eu falei para você, por exemplo, de Barra do Garças, né? Então, como que não tem um céu lá? Como que não tem todo o Vale do Araguaia? Né? Então, e outra coisa que eu acho que precisa ser olhado também não é só um município acima de 40 mil, mas o nosso estado ele tem uma extensão territorial continental. E nós temos cidades a quase 1.200 quilômetros da nossa capital. Então, isso tem que ser olhado com um pouco mais de cuidado pela gestão, para que essa situação do paciente ter que se deslocar até um próximo centro de politrauma, por exemplo, um paciente acidentado, né, ter que se deslocar, perder às vezes 8, 12 horas numa estrada, 16 horas até que chegue, para que consiga um tratamento. Isso é muito sofrimento para a população. Sim. Né? Então, essa cobertura tem que ser um pouco mais descentralizada realmente. Tá? Pegar essas cidades polos e trabalhar melhor ali com pontualmente, né? Nesses atendimentos voltados já para as especialidades, né? Eu acho que diminuiria muito essa possibilidade aí de locomoção do paciente, né? Ele estaria mais rapidamente com acesso a esse atendimento. Ótimo. Falando especificamente da saúde bucal e da saúde pública, doutora, a saúde bucal ela está diretamente relacionada à saúde geral do organismo, como nós falamos, até quando você tem uma visão mais integral, né? E eu acho que é muito importante a gente colocar a saúde bucal dentro desse processo, como eu falei, que coloco dentro da medicina, dentro da minha especialidade, eu uso muito, né? Eu costumo ver o paciente, o indivíduo como um todo, não só focar, por exemplo, nos problemas urológicos, que é a minha especialidade. Doenças da boca podem estar associadas a problemas cardiovasculares, a diabetes, infecções e diversas outras complicações. A prevenção continua sendo a melhor estratégia para garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Qual é a importância da saúde bucal para a saúde do corpo como um todo, na sua opinião? A saúde começa pela boca, né? A gente tem essa máxima da odontologia. E é verdade, né? Como você mesmo acabou de dizer, né? Sistemicamente, pacientes comprometidos, eles têm alguma situação aí odontológica que está pendente. Então, esse cuidado, essa prevenção e esse acompanhamento, essa continuidade do atendimento, e isso a gente passa por educação, né? Mas essa continuidade do atendimento, de orientação desse paciente é muito importante para que a gente possa trazer um pouco mais de saúde, né? A prevenção ainda é mais barata para o Estado do que o tratamento curativo. E como você falou, ela pode começar na escola, né? Exatamente. Desde a educação, na formação dessas crianças, ou ensinando elas como cuidar dos seus dentes, né? Se a gente pegar as equipes de saúde bucal que estão nas unidades, e aí ver a territorialidade, e falar, não, aqui tem essa escola, tem essa, nós vamos atingir mais 200 alunos pela manhã, aqui à tarde tem mais 130 alunos, entre 0 e 10, 15 anos, né? Então, a gente pode começar a realmente promover saúde, que agora não está, o tratamento está curativo, né? E você vê, tem uma amiga que é livre docente lá da USP de Bauru, professora Cidinha, ela é odontopediatra, e ela zerou a cárie, conseguiu zerar
a cárie de 0 a 16 anos em Lucianópolis, ali Olha no que interior de São maravilha. Paulo. Quer dizer, é possível? É possível, né? Ali com empresas parceiras, é possível promover saúde. De 0 a 16 anos, você solta esse menino com 16 anos sem nenhuma cárie na boca. Nem né? parece que é Brasil, Ele né? está educado, né? E você vê, com essa quantidade, nós somos campeões, o Brasil hoje, em cirurgiões dentistas, né? E, ao mesmo tempo, nós somos um país de desdentados. Não faz Absurdo, sentido, né? É uma incongruência muito grande, né? Não faz sentido, então. E quais são os erros mais comuns cometidos pela população? Porque a gente vê aí, deu um exemplo aí de Bauru, né? Onde essa colega conseguiu zerar através de um trabalho muito bem feito que ela deve ter feito, né? Sim. Mas quais são os principais né? erros, os erros mais comuns cometidos pela população? Eu acho que a falta de orientação acaba levando a população a ter, também junto com o medo, né, de ir ao cirurgião dentista, acaba levando a população a segurar aquela dor em casa, aquele incômodo que está sentindo, né? E isso, eu estou falando de dor, mas eu falo inclusive de prevenção ao câncer bucal, que mata. Sim. Né? Então, hoje a gente tem um trabalho, a gente apoia a rede feminina de combate ao câncer e tal. É até uma cirurgiã dentista muito querida, amiga nossa, que é a presidente hoje. Então, assim, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Então, esse cuidado de estar de 3, no máximo de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano, fazendo esse acompanhamento com o cirurgião dentista, passa por essa orientação e acaba prevenindo procedimentos maiores, né? Então, você acaba ali pontualzinho, alguma coisinha, e resolve. Então, eu acho que a população peca nisso, mas eu acredito que é a falta de orientação. Então, passando de novo pela educação, né, Walid? Fazer essa orientação, trabalhar dentro dos colégios, trabalhar dentro das creches, né, dos centros de idosos, né? Acompanhar esses pacientes, porque aí a gente está falando de saúde oral, né? De saúde geral. E quando eu falo, saúde bucal, eu falo assim, não, existe estado de saúde. Porque doutora, a minha gengiva está sangrando, é normal? Eu falo, não, seu olho sangra? Não, então também não é normal, né? Então, ou você tem um estado de saúde ou você não tem saúde. Justamente. Doutora, e como é que está hoje o acesso aos serviços odontológicos no nosso estado? A senhora tem essa informação? No sentido de... Como que a população consegue esse acesso? Ele é fácil? Ele é mais difícil? Tem alguns municípios que têm uma cobertura legal. O atendimento, por exemplo, em Primavera, ganhou ano passado, acho que 2024, o melhor do Brasil, para a quantidade da população. Comparado à população, né? No Brasil, né? Então, um atendimento de qualidade realmente, né? Ganharam, a equipe de saúde veio receber, do Conselho Federal de Odontologia veio receber aqui em Cuiabá um consultório odontológico, né? E, enfim, ganharam esse prêmio. Então, existem alguns municípios que realmente têm uma cobertura boa, têm um atendimento bom, né? E alguns municípios onde ainda está muito precário, realmente, né? A senhora acha que o uso das campanhas, né, educativas para crianças, adolescentes, é importante na odontologia? Muito, né? Muito. Porque você traz para o dia a dia, né? Começa a inserir o cirurgião dentista no dia a dia daquela criança. O hábito de escovar, o hábito de passar o fio dental, né? Então, a gente tem até... nós criamos ali com a deputada Sheila Klenner, né? Ela é suplente, né? Do Avalone,
ela fez uma visita para a gente lá e a gente acabou escrevendo 2 projetos de lei que está tramitando. Um diz respeito à distribuição de kits de higiene oral junto ao fardamento escolar. Bacana. Então, olha só, se recebe em fevereiro, vamos lá, março, abril, maio, junho. Junho, antes das férias, vai trocar o kit de higiene oral novamente, a escova de dente. Aí vem julho, agosto, setembro, outubro, troca de novo, férias. Fez a matrícula novamente. Então, se acoplar essa troca de kits à matrícula dessa criança, desse adolescente, então fica uma coisa que fica de 4 em 4 meses troca, né? E não só troca, não é que fica aquele kit na unidade básica, vai para a escola, é lá na escola que vai ser, e aí a equipe da unidade básica vai na escola. Que bacana. Fazer essa orientação desse adolescente. Então, assim, passa pela educação, realmente, né? São, eu acho que várias coisas que a gente pode fazer. Outra é da odontologia hospitalar, um outro projeto de lei que a gente tem também, que escrevemos e também está tramitando, que é a presença do cirurgião dentista e de um auxiliar dentro das UTIs. Então, a odontologia hospitalar com a Covid, hoje, a gente sabe que o cirurgião dentista tem que estar dentro da equipe multidisciplinar ali hospitalar. Então, eu tive isso, né? Passei com a minha mãe, foi acometida pelo Covid e ficou em home care. Uhum. E eu vi que os cuidadores não tinham esse cuidado com a higiene oral. Então, era eu que fazia sempre. E isso se tornou-se uma bandeira minha dentro ali, nessa luta no Conselho Federal também. Então, assim, a odontologia hospitalar em 2024 virou especialidade. Que bom. Né? Então, aumenta-se. Então, hoje, se a gente pegar e colocar uma lei que coloque o cirurgião dentista ali dentro da UTI, a gente diminui as reinfecções respiratórias, a gente diminui tempo desse paciente na UTI, que vai diminuir o custo para o Estado. Então, são políticas que parece que, mas eu vou colocar mais 2 pessoas, eu vou pagar mais, né, uma equipe de saúde bucal. Mas, na verdade, no final, quando fizer a conta na pontinha do lápis, você vai estar salvando vidas, porque vai diminuir a mortalidade. Justamente. Então, assim, eu acho que são políticas que, às vezes, podem ser feitas valorizando, né, a odontologia. Doutora, um projeto do Conselho Regional de Odontologia, que é o CRO na Estrada. Esse projeto tem levado o Conselho Regional de Odontologia para mais perto dos profissionais em todas as regiões de Mato Grosso. A iniciativa busca orientar, fiscalizar, capacitar e aproximar a instituição dos cirurgiões dentistas da sociedade, não é isso? Essa é a função desse projeto, né? Isso. E como que ele surgiu? Explica para a gente um pouquinho. Na verdade, quando a gente entrou nesse primeiro momento, na primeira gestão do Conselho, a gente teve essa ideia de fazer algo itinerante, realmente, né? Para nem todo colega, porque antes tinha um programa de educação continuada dentro do Conselho, mas nem todo colega tem a oportunidade de sair lá de Alta Floresta e vir até aqui para assistir um curso, né? E ter esse gasto, tudo. Então, a gente começou a fazer essas capacitações. Então, sempre vai um conselheiro para falar de ética, o que pode, o que não pode, né? Das últimas resoluções do Conselho, e também um curso que esses colegas queiram
ali. Então, a gente aumentou a quantidade de colegas, né, foram entrando, né, novos colegas como delegados, como representantes municipais. A gente trouxe para perto do conselho para que diminuir, né, essa distância entre o conselho e o colega que está lá em Sapezal, lá em Juína. Uhum. E aí, com isso, nos grupos dos municípios, os representantes perguntavam, né, e perguntam até hoje, né, gente, vocês querem um CRO na estrada? E começou a crescer o movimento. Então, isso foi uma coisa que veio crescendo e praticamente no conselho hoje tem, acho que toda semana, ou de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias é a meta, mas tem um CRO na estrada em algum lugar. Né? Então, é Sorriso, Nova Mutum, é Cáceres, é Mirassol, e vão fazendo. Mas são os representantes do conselho ali no município que conversam com os colegas, provocam no grupo, né, ou um colega fala, né, quanto que vem o CRO na estrada? Então agora já virou uma coisa assim que o CRO leva essa capacitação e aproxima, né, o conselho, porque às vezes o pessoal olha para o conselho com um pouco de como se diz, fala assim, nossa, lá vem me fiscalizar, né? Com alguns uns olhos assim não muito bons, né? Isso é importante também, essa fiscalização é importante, porque ela contribui, inclusive, para o combate do exercício ilegal da profissão. Exatamente. É isso, doutora? Eu não sei se na odontologia isso é muito comum, é muito frequente, mas a atuação do conselho, ela visa realmente, em primeiro lugar, proteger a população, né, desses maus profissionais, né, desses profissionais que estão agindo de forma ilegal, ou seja, às vezes não são nem formados, não são, né, tão bem preparados para exercer. Às vezes estão cursando, né, justamente, né, e já estão atuando, que não é legal. Não vamos desmerecer, às vezes, a qualidade de um estudante, às vezes ele, né, se empenhou, mas espera chegar o seu momento, termine a sua faculdade para você exercer, né, a profissão de uma forma legal. Isso. E outros, infelizmente, acabam, né, sendo falsos profissionais, né? Ou seja, nem faculdade tiveram, né? A gente tem todas as faculdades, né? Justamente. Todas as áreas a gente tem profissionais... pessoas, né, que se passam por profissionais, e a população, eu acho que tem que ser orientada para estar buscando o número de inscrição no conselho, buscando pela internet, todo mundo, né, praticamente tem um celular que pode acessar ali, colocar o número e ver se realmente aquele profissional está devidamente inscrito. Justamente, ele isso é importante. Cirurgião dentista, ele é um médico habilitado, né? Isso é para cuidar da vida, né? Cuidar da sua segurança. E a gente tem alguns casos, sim, né? Geralmente denúncia, né? Chega para a gente aciona a polícia civil, aciona a vigilância sanitária, e aí para tentar fazer o flagrante e tudo, porque o conselho não tem esse poder de polícia, né, de ir lá e fechar. Então tem que todo uma combinação aí, vai ofício para lá, volta para cá, e para tentar marcar esse flagrante, né, dessa pessoa que está se passando por um profissional habilitado. Excelente. Isso, inclusive, você responde perguntas de nossos telespectadores aqui, como o João Carlos, do bairro CPA 4, que perguntou como posso denunciar um consultório odontológico clandestino, né? O Marcos Vinícius, do Pedra 90, que pergunta se o CRO fiscaliza todos os municípios do estado, né? O o José Roberto, do Cristo Rei, aqui em Várzea Grande, pergunta como o paciente pode confirmar se o dentista está regularizado. Você já explicou aí que tem acesso, é só entrar no site, no CRO, né? Você consegue ir lá. O site, a gente, na última gestão, a gente deu uma melhorada boa nele ali,
que hoje você pode entrar, tem tanto a ouvidoria quanto a aba de denúncia. Então, e se você quiser fazer a denúncia identificada, você faz. Se não, você pode fazer também a denúncia anônima, né, de um profissional. Mas aí a denúncia tem que estar completa, né? Porque fala, tem um cirurgião dentista que está atuando no bairro tal, em Várzea Grande. Não me ajudou. Me fala o endereço completo, né? Então, o nome do dentista e tudo mais, até para vocês fiscalizarem. Porque a gente não tem perna para tudo isso, né? Vai rodar o bairro inteiro, tirar né? Tem um planejamento dos fiscais anual, né, e mensal, que é cumprido. Então, aí para a gente tirar e deslocar o fiscal para ficar procurando qual será que é, né, o dentista. Então, tem que realmente a denúncia está completa, mas não precisa ser identificada, tá? Isso é importante, porque às vezes a pessoa se sente um pouco intimidada, fala, não vou denunciar porque vai saber que, né? Não precisa. Você só clica ali, entra CROMT, clica na aba de denúncias e faz a denúncia, tenta colocar a maior quantidade de informações possíveis para que a gente possa, né, o conselho, né, na verdade, possa tá indo atrás desse profissional. O Luiz Fernando, doutora do Centro da Chapada dos Guimarães, pergunta o seguinte: quais são as principais irregularidades encontradas nas fiscalizações? Olha, as fiscalizações no serviço público, a gente achou falta de documentação, falta de alvará sanitário, falta de alvará do bombeiro, né? Então, alvará de funcionamento, falta de inscrição, falta no conselho, falta de um responsável técnico pela unidade. Então, a falta de documentação é muito grande. A gente fez um trabalho de orientação, né? Estivemos no COSEMES também com os conselhos, o conselho dos secretários, né, de saúde municipais, à disposição, sempre à disposição, porque a gente tem que ter o diálogo, não adianta falar de uma hora para outra, falar, não, vamos tirar. A vigilância não vai saindo, não tem perna também para tudo isso, para fazer de todos os municípios ao mesmo tempo, né, e aí municipalizou esse atendimento da vigilância. Então, olha, a parte documental é grande das irregularidades. É mais do que falta, assim, nas fiscalizações, por exemplo. Tem muita publicidade irregular. Com o advento aí do Instagram, das mídias sociais, às vezes o colega se empolga e extrapola um pouquinho, né? Publiciza que faz isso, que faz aquilo, inventa uma especialidade nova na odontologia que não existe, que não é reconhecida pelo Conselho Federal, nada, e a população fica assim, mas existe isso? Fala, não, existe, é assim, eu faço isso, faço aquilo. Então, assim, ter o cuidado, né? A população acho que tem que não cair no conto ali, né, do Instagram, do profissional que bate uma foto bonita, que não sei o quê, mas tentar buscar, conhecer realmente quem que é esse profissional, entrar, buscar a documentação dele, ver se ele tem inscrição, se ele tem aquela habilitação realmente, se está inscrito na especialidade, né? Porque às vezes chega ali, entra com denúncia no conselho, fala assim, não, mas ele falou que fazia endodontia, tá, mas ele não falou que ele era especialista em endodontia, ele falou que faz endodontia, ele teve na graduação, ele faz. Sim. Né? Ele pode fazer, ele está habilitado a fazer. Sim. Ele não falou que ele era especialista, né? Então, o colega, a gente tenta orientar tanto o colega para que publicize, faça o seu marketing, que é importante, né? Se utilizar aí das mídias sociais e tal, que faça o seu marketing, mas de uma maneira ética, né? E sem prejuízo à população, ou sem tentar uma conotação assim de sensacionalismo, alguma coisa, né? Então a população ela tem que estar protegida. Sempre o olhar
é para a população, para o bem-estar, para a proteção da população, né? E sem colocar em dúvida, né, a própria profissão, né, a própria classe, lógico. né, os outros colegas também. Que é o zelo. Então, seja, procurando sempre zelar pela boa qualidade da atuação do cirurgião dentista, né, no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Então, esses cuidados todo profissional da saúde deve ter. O médico, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo. A gente tem que se preocupar realmente em oferecer qualidade, né, nos nossos tratamentos, oferecer aquilo que realmente nós estamos capacitados a desenvolver, né, e não só ir atrás de, por exemplo, ser um bom propagandista dentro de rede social, que é o que tem muitos hoje aí, né? Tem profissionais aí, doutora, que são excelentes aqui na telinha do Instagram, mas a hora que você chega lá é outra coisa, não tem nada a ver com o que eles mostraram aqui, que eles são bons aqui. Aqui é fácil, atrás das telinhas aqui é fácil, né? Vamos ver na hora lá, na atuação mesmo, né? No cuidado com o paciente, na qualidade da sua prestação de serviço, entendeu? Do seu conhecimento, não só técnico, mas teórico também, se realmente você é tão bom assim. Eu acho que eu sou uma... Eu acredito muito no ser humano. E eu acho que... assim como existem os que são muito bons na tela, tem os que são bons e são realmente muito competentes, né? Sim, claro. A gente tem excelentes profissionais aí com plataformas e tal, e cursos. Então, isso também eu acho que tem que ser... exaltado, né? Exaltado. Não, com certeza. Mas a gente vê hoje porque cresceu muito isso aí. Então, a população tem que saber... A minha opinião é... A minha crítica é você tentar encontrar mecanismo de você saber fazer essa seleção. Exatamente. Né? Para não cair, de repente, nas mãos aí de um colega que só sabe fazer uma boa propaganda. Valide, você sabe que hoje eu faço parte, sou membro da comissão do Conselho Federal de Odontologia de atualização do Código de Ética Odontológica. Então, isso é uma pauta nacional. Sim. Né? Nós estamos em 15 ali, nós temos mestres e doutores em odontologia legal, nós temos peritos, nós temos presidentes de conselho, e ali a gente começa a trabalhar essas questões de publicidade, agora incluindo o IA, né? Então, as discussões são riquíssimas. E quando a gente vê o impacto que isso tem na proteção do paciente, né? Fazer essa atualização, que o último foi em 2012, Olha o último só. Código de Ética. Então, de 14 anos para cá, tem quanto muita avançou, coisa, né? Muita coisa Então, para ser... Exatamente. E agora, em breve, acredito que em mais 30, 40 dias, já estará disponível aí, já será entregue o novo Código de Ética atualizado. Que bom. Né? Isso nacionalmente, a gente sabe o impacto que isso tem. Que bom. E a responsabilidade. Com né? certeza. Doutora, o Gilberto Almeida pergunta o seguinte, de Rondonópolis: qual é o maior desafio da odontologia mato-grossense atualmente, na sua opinião? Olha, Gilberto, boa pergunta. Eu acho que a odontologia mato-grossense, ela precisa de um pouco mais de cuidado nas unidades básicas, estrutura, é preciso estrutura. A odontologia é uma área que é cara, né? Assim, vamos dizer. Não é os aparelhos secundários, um consultório odontológico de qualidade, uma cadeira, né? E isso tudo é criar condição para que o cirurgião dentista possa trabalhar, para que a equipe de saúde bucal trabalhe com qualidade, ofereça um trabalho de qualidade. Dentro disso, com uma estrutura melhor, aí fazer a gestão correta de insumo para não faltar. Por exemplo, tem unidade que a gente chega, que, né, o conselho chegava lá para fazer a fiscalização.
estava mandando o paciente voltar para casa, porque tinha o material para restaurar o dente, mas não tinha anestésico. E aí é triste. Né? E aí pegava e falava assim, bom, o material tem, mas não tem anestésico. Como é que vai fazer sem Eu anestesia? tenho luva, mas não tenho, né? E então toma aqui uma dipirona. Volta amanhã que a gente vai ver, né? Então, dar um pouco mais, ter essa gestão um pouco mais reorganizada, eu acho que é primordial hoje, sabe? Ter equipes treinadas, fazer treinamentos desses coordenadores municipais, ter coordenadores municipais de saúde bucal que sejam cirurgiões dentistas. A gente tem, às vezes, tive situação aqui de município que coordenador de saúde bucal era pedagogo. Como é que... E mandando em grupo de WhatsApp, falando que era para reutilizar sugador descartável. É brincadeira. Então, assim, são umas coisas que a gente que é da área, a gente não concebe uma coisa dessa. Se é coordenador de saúde bucal, que seja um cirurgião dentista, um técnico em saúde bucal, um auxiliar em saúde bucal, nós temos uma técnica que é maravilhosa, Shirley Koch. Ela é lá de Sinop. Excelente coordenadora de saúde bucal. Né? Então, assim, quando eu falo que a equipe de saúde bucal trabalha junto, eu não estou querendo priorizar o cirurgião dentista, mas tem que ter uma pessoa técnica. Sim, claro, é importante. O olhar de algum profissional da equipe de saúde bucal é diferente de um olhar de uma enfermeira, sem querer minimizar aí, né? A importância dela, né? A importância da enfermeira na equipe. Mas como coordenadora de saúde bucal, tem muita coisa que ela não vai saber, Sim. que é técnica, né? Então, eu acho que a importância, assim, e são pessoas, né? Sim. Então, é questão de gestão, realmente. Colocar cada um ali no seu quadrado. Justamente, isso é importante. Então, a gente tem que priorizar essas políticas e tratá-las de uma maneira séria. Sim. Não como um balcão de negócios ou de emprego, né, para ninguém, né? E eu acho que isso passa por uma fiscalização mesmo. Sim. Dos agentes por isso que a importância do Conselho, inclusive, em não permitir que um coordenador não seja um profissional de saúde bucal. Pois e na lei não fala, né? Mas a gente... Tem que modificar a lei, então. Tem. Mas subentende-se, né, doutora? Deveria se subentender, né? Porque aí fica complicado você entregar na mão de um outro profissional que não é o especialista naquele assunto, né? E até a dificuldade até na compra de insumo ali. Justamente. Entendeu? Porque não conhece o material, não conhece ali. Vai falar, para comprar isso aqui, coloca ali para um processo licitatório, né? Justamente. E compra um produto, às vezes gasta um recurso que poderia estar sendo aportado em outro, né, em outro lugar, para uma outra especialidade, enfim, né? Doutora, para a gente encerrar, a pergunta da Mônica Fernandes, do Jardim Itálica, em Cuiabá. Quais são os principais cuidados para se evitar as doenças bucais? Então, uma orientação sua agora aqui como né, uma excelente dentista, endodontista, para a Mônica Fernandes, aqui do Jardim Itália, em Cuiabá. Mônica, o cuidado é assim, o básico, né? A escovação e o fio dental, passar por essa prevenção, né? Toda vez que fizer uma alimentação, fazer essa higienização. Se por acaso ver ou sentir alguma coisa de diferente, também buscar logo, né? Uma afta que não cura, mais de 15 dias, já busca o atendimento. Né? Então, assim,
um caroço, alguma coisa. Então, tudo isso passa pela prevenção, pela orientação e prevenção. E não protelar a busca por um profissional, né, odontológico. Eu costumo dizer, doutora? que cárie não diminui, é igual dívida, Pois só é, aumenta. só Se aumenta. você não cuida dela, você só aumenta. Justamente. Então, assim, dê atenção à importância dos seus dentes, da saúde bucal, porque ali começam muitas outras doenças, né? Exatamente. A gente falou aqui no início do programa o risco para doenças cardiológicas, o risco para o diabetes, o risco para uma hipertensão, mas principalmente... Parto prematuro, Aí, Lídia. olha só. Parto prematuro, paciente Mulheres... com desorganização hormonal, né? Uhum. E aí começa com sangramento e tal, e isso tem 30%, aumenta em 30%, 40% a possibilidade de parto prematuro. Justamente. Então, isso é um problema de saúde pública. Sim. Né? Tem que ser olhado, porque aí desse parto prematuro vem a internação, vem a mortalidade infantil, vem vários outros problemas juntos. Muitas endocardites Sim. bacterianas são causadas por uma dentição. Sim. Bactérias da boca, bactérias do dente, que não foram tratadas e que foram se alojar lá no coração, levando a casos de gravidade intensa. Até morte por conta dessas infecções lá no coração. Então, muita atenção com a saúde dos seus dentes, com a saúde da sua boca. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero realmente te agradecer mais uma vez pela presença, por todas essas orientações, por esse bate-papo interessante que nós tivemos hoje aqui e deixar para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Ô, Lídia, eu agradeço a oportunidade de estar falando, né? Sempre é bom poder conversar sobre odontologia, a gente que é apaixonado, né, pela odontologia, e poder estar orientando a população, tanto aos cuidados quanto os deveres, os direitos, né, que a população tem de atendimento. Sim. Então, acho que cobrar isso dos gestores faz parte, né, faz parte culturalmente. A gente assiste algumas situações, você como médico, às vezes o paciente chega, né, numa UPA, numa unidade, e busca o médico. O médico não está, ele faz um vídeo, posta, não sei, o cirurgião dentista não está ou não tem, né, o cirurgião dentista ele volta com a dor de dente para casa. Não faça o vídeo, cobre, né, o seu prefeito, o vereador que é seu amigo, o deputado que você tem, né, cobre, porque a saúde tem que ser priorizada. É isso né? mesmo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando novamente à população, né, e agradeço aí por você ter recebido a gente aí, bater esse papo agradável. Obrigado, doutora. Foi um prazer enorme recebê-la aqui, como eu falei. A saúde não espera, então é uma obrigação nossa estar sempre divulgando e buscando orientar a nossa população, nossos telespectadores, no qual há 8 anos eu venho fazendo esse trabalho de estar sempre orientando, principalmente falando de prevenção de saúde, que é muito importante, né? A gente falou um pouco de prevenção hoje aqui, com uma profissional que é gabaritada para isso, falamos sobre a sua atuação também frente ao Conselho Regional de Odontologia, que é o órgão que fiscaliza a atividade dos dentistas no nosso estado, e isso é muito importante. E lembrar também que o programa repete amanhã à noite, às 20 horas, para quem não pôde assistir hoje, o programa repete amanhã à noite essa entrevista que eu estou fazendo aqui com a doutora Vânia Dantas, cirurgiã dentista, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, licenciada atualmente, e que está disponível no nosso canal YouTube para quem quiser assistir e compartilhar com seus amigos, deixar aí suas dúvidas, suas perguntas, que a gente encaminha também para a doutora Vânia para que a gente possa responder para vocês. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser.